Boa tarde, meus irmãos, graça e paz. A gente vai estar lendo o livro de Ageu, tá bom? Um dos profetas menores da Bíblia, tá? Vamos iniciar hoje, dia 16 do 1, tá bom? Capítulo 1. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário I, veio a mensagem do Senhor ao profeta Ageu, que a entregou a Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Porque todos andam dizendo que ainda não chegou a hora da reconstrução da casa do Senhor? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por isso a resposta do Senhor veio novamente ao povo por meio de Ageu. Acaso é hora de vocês morarem em casas luxuosas e confortáveis, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja o resultado disso. Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Têm muito pouco para comer e beber. Têm roupas, mas não se aquecem no frio. Seus salários desaparecem como se vocês o colocassem em bolsos furados. Pensem bem nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Pensem em como vocês têm agido e vejam qual foi o resultado. Verso 8. Então subam os montes e de lá tragam madeira para reconstruir meu templo. Eu me alegrarei nele e aparecerei ali em toda a minha glória, diz o Senhor. Vocês alimentam grandes esperanças, mas conseguem muito pouco. Quando trazem esse pouco para casa, eu o faço desaparecer como um leve sopro. O pouco que vocês ajuntam não dura quase nada. Por quê? Porque o meu templo continua em ruínas e vocês nem ligam. Só se preocupam com suas belas casas. É por isso que eu não deixo os céus darem chuva e as suas colheitas são tão fracas. Na verdade, eu já ordenei que venha uma seca sobre a terra, até mesmo sobre os montes tão férteis. Uma seca que vai fazer murchar os cereais, as uvas e as azeitonas e todas as outras plantações. Uma seca que vai castigar vocês e o gado e que vai destruir tudo aquilo que vocês trabalharam tanto para conseguir. Verso 12. Então Zorobabel, filho de Saltiel, o governador de Judá, e Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, e o restante do povo que havia ficado na terra, obedeceram à mensagem que o Senhor, o seu Deus, tinha enviado por meio de Ageu. Eles começaram a adorar a Deus de todo o coração. E o Senhor enviou mais uma vez a mensagem por Ageu. Seu mensageiro, eu estou do seu lado, vou abençoar você. E o Senhor encorajou Zorobabel, filho de Saltiel, o governador de Judá, e Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, e o restante do povo. E todos começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Assim, no 24º dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário I, todos se reuniram e, voluntariamente, começaram a trabalhar. Amém. Ótima leitura, ótima palavra. Deus nos avisa das coisas. Deus nos alerta. Deus fala conosco constantemente. Deus fala conosco através do profeta da casa. Ele fala conosco através de alguém que traz uma palavra para nós. Deus fala conosco de várias formas. A gente tem que saber discernir e interpretar o que Deus vem a nos falar. Então Deus nos alerta sobre tudo. Tudo. Começam a acontecer coisas que você não entende que estão acontecendo, nem o porquê. E também não pergunta, só observa. Eu me questionava muito o porquê disso, o porquê daquilo. Mas tudo é no tempo do Senhor. Deus, ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Só que pra gente viver esse propósito, a gente tem que passar o processo. E o povo ali estava preocupado em andar bem, em arrumar suas casas e cuidarem das suas vidas. E o templo de Deus, a igreja do Senhor, estava de qualquer jeito. A gente dá muita importância pra gente e esquece de Deus.
a gente acha que Deus tem que fazer tudo por nós e a gente às vezes não faz nem a metade da metade que teria que fazer para Ele. A gente quer que Deus nos faça tudo e muitas das vezes a gente não faz nada para Ele. Então, assim, meus irmãos, vamos meditar a palavra do Senhor. Forte mensagem essa palavra, tá? Eu tô falando tudo que tá no meu coração nesse momento e eu creio que vai alcançar os irmãos e as irmãs que estão ouvindo essa mensagem. Deus fala conosco. Quando a gente abre a Bíblia, é Deus falando conosco. Tá bom, meus irmãos? Amanhã a gente vai efetuar a leitura do capítulo 2 e já vai acabar, ó, porque o livro de Ageu é bem curtinho, são 2 capítulos, mas o que importa é a mensagem. Podia ser um capítulo, né? Mas que seja um capítulo que fale conosco. O livro de Filemão, por exemplo, é só um capítulo, mas Deus fala fortemente conosco. Deus fala fortemente conosco em qualquer livro da Bíblia. Então, eu ia ler Efésios. Eu senti de não ler Efésios. Abri em Ageu e olha a mensagem. A gente dá mais valor para Deus, se importar mais com Deus e deixar a gente um pouco mais de lado. Porque o nosso ego atrapalha muita coisa na nossa vida. Então, às vezes até afasta a gente de Deus. Então, para que isso não aconteça, vamos honrar Deus primeiramente, dar importância às coisas do reino de Deus e depois se preocupar conosco. Não que não seja para a gente se preocupar conosco. Não que não é para a gente se arrumar, para a gente estar bem, para nossa casa estar bem. É sim, só que vamos fazer as coisas para Deus. Porque Deus, quando Ele tiver que fazer algo, Ele vai fazer o melhor para nós. Então que a gente faça o melhor para Ele também. Porque não adianta a gente querer que Ele faça tudo para nós se a gente não fizer nada. Porque muitas das vezes a gente coloca a culpa nas outras pessoas ou até mesmo em Deus, sendo que a culpa na maioria das vezes é nossa. Né? A gente tem o costume de colocar a culpa em outra pessoa, sendo que o erro às vezes parte da gente. Então, meus irmãos, é isso. Hoje foi a leitura do capítulo 1 do livro de Ageu. Amanhã a gente vai estar fazendo a leitura do capítulo 2, tá bom? Graça e paz, que Deus abençoe todos vocês, amém? Tenham uma ótima tarde, um ótimo início de noite e que tudo dê certo para vocês.